Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo também. Bom, primeiramente dizer que é muito bom estar aqui para estudar a palavra junto com você. Muito bom poder abrir a palavra do Senhor e poder estudar um pouco, sobre a nossa trajetória nessa terra. E é o que nós vamos falar um pouco aqui sobre o nosso viver diário. Eu gostaria que os irmãos, alguns pudessem abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, 37 e 38. Porém, antes vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje. Também, ó Deus, nesse momento, ao abrir a Tua palavra, possamos aqui, ó Deus, tirar lições para a nossa vida diária, Deus. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E a letra da música que a Luana cantou tem muito a ver com a nossa mensagem, Aquele que cuida de você, Ele não dorme. E realmente, Deus, Ele não dorme. Quem encontrou, pode ler por mim, por favor. Hebreus 10, 37 e 38. Obrigado, Ed. Irmãos, uma das coisas mais importantes para o cristão é a fé. Eu disse uma das mais, porque tem outras coisas que é importante. A principal é o amor. O ser humano, o cristão, uma das principais características do ser humano, do que se diz cristão, é o amor. Ele precisa amar para poder dizer, eu sou um cristão. E a fé também é um requisito muito importante, talvez a segunda parte da nossa caminhada cristã nessa terra. Se não tivermos fé, a gente não vai conseguir terminar a nossa carreira. Marcelo, pode ligar ali, por favor? Irmãos, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo ele acordou diferente. Foi um dia que eu poderia até dizer para você, eu acredito que você concorda comigo, onde o mundo mudou. Desde então, o mundo não foi o mesmo mais, desde que aconteceu essa tragédia. O dia havia amanhecido um dia normal, as pessoas foram para o seu trabalho, fizeram isso de jejum com as suas famílias, imaginando que seria um dia comum como qualquer outro. Mas, quando foi ali pelas 9 horas da manhã, 9h30 e 10 horas, as coisas mudaram para o mundo. Muitas pessoas dentro das Torres Gêmeas, tão conhecidas, um lugar ali onde havia muito comércio, era o centro comercial ali dos Estados Unidos, ali estavam todos ali naquelas duas torres. E eu diria para você, irmãos, que foi um dia onde a fé de muitas pessoas foi provada nesse dia aí. Havia pais que trabalhavam naqueles prédios, haviam filhos que trabalhavam naqueles prédios, esposas, esposos, e pessoas que ficaram de fora, como eu falei para você, que haviam feito seu de jejum com as suas famílias e foram ali para o trabalho. Você pode imaginar o desespero dessas pessoas, Muitos receberam telefonemas, eu estou aqui para cima, onde o avião bateu, estou para cima, não consigo descer. E eu acredito, irmãos, que foi um dos dias assim, onde Deus ouviu muitas orações fervorosas nesse dia. E por que será, irmãos, que nós, seres humanos, nós somos tão falhos? Porque quando a coisa está pior para o nosso lado, quando a coisa está ruim para o nosso lado, então a gente fica tão fervoroso e a gente clama a Deus, a gente busca a Deus, e a gente quer um milagre, quer uma solução para a nossa vida. Foi o que aconteceu nesse dia. Eu imagino, que Deus teve ali uma enxurrada de orações, muitas pessoas clamando a Deus, e de fato, não é de se admirar isso, quantas pessoas pedindo pela vida dos seus queridos que estavam ali dentro. Mas infelizmente, o que nós vimos após ali algumas horas, e um fato curioso também, que todos nós lembramos o que nós estávamos fazendo nesse dia. Eu lembro, acredito que vocês daquela época também, que estavam no seu trabalho, você lembra onde você estava, você lembra o que você estava fazendo quando aconteceu isso. Estou errado ou estou certo? Lembro, Todos lembram disso daí. Então, irmãos, foi nesse dia onde foi visto um mundo clamando a Deus, pedindo pela intervenção divina, pela vida daquelas pessoas. Mas, entre aspas, parece que Deus não ouviu. E a torre desabou, a primeira torre, e logo em seguida a segunda desabou, e milhares de pessoas vieram a perder a sua vida, e muitas pessoas também ficaram ali
desoladas, ficaram tristes, e até hoje, né, agora dia 11 de setembro foi comemorado 20 anos da queda das Torres Gêmeas. Até hoje dói no coração das pessoas que perderam seus parentes ali naquele dia. Irmãos, eu quero dizer para você que aqui nós acabamos de ler no livro de Hebreus, que nos falou aqui que dentro em breve, aquele que há de vir virá e não tardará, porém o meu justo viverá pela fé. A gente só entende o que é viver pela fé quando a gente passa por uma provação. O justo viverá pela fé. Quando alguém pergunta para você assim, irmão, irmã, como vai a tua fé? Você fala, minha fé está inabalável. E você sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque a nossa fé, não tem como você saber como está a tua fé, se você estiver tudo bem. Não tem como você saber disso. A gente só se preocupa em medir a nossa febre quando você está se sentindo mal. Uma dor de cabeça, o corpo meio quente, um frio, né, fora do comum. Então você pega um termômetro para medir a tua fé. O que eu quero dizer para você é que nós só vamos medir a nossa fé quando nós passarmos por problemas. É então que você vai saber o grau da tua fé. Quando você sentir que os problemas estão aumentando, quando você sentir que as coisas não estão indo muito bem, quando você ver que as coisas estão sem solução e você começa a ficar desesperado e você começa então a ver como está a tua fé, porque você não percebe as tuas ações, as tuas atitudes, mas as pessoas começam a perceber quem é você realmente. Você sabe quando Pedro estava ali diante dos discípulos junto com Jesus, e Jesus falou assim, vocês hão de se escandalizar quando virem acontecer as coisas comigo. E Pedro, ali ele falou assim, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu morrerei pelo Senhor. Ali Pedro, ele imaginava que a fé dele era uma fé inabalável. E nós sabemos então, quando veio a hora da aprovação, onde estava a fé de Pedro, ele abandonou ao Senhor. Aqui nós vemos no livro, irmãos, do livro de Abacuque, que nos fala assim, a sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Interessante, o que nós vemos hoje, já havia no tempo de Abacuque também, e ele ali clamou para Deus, Senhor, até quando você está vendo essas coisas? E o Senhor não vai tomar providência? Essas eram as palavras de Abacuque. Até quando nós vamos estar vendo ali, como ele diz, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o ímpio, ele cerca o justo. Então Abacuque ficava ali indignado com aquela situação, e ele clamou a Deus, Senhor, até quando isso? Irmão, você às vezes não fala isso para Deus, Senhor, também para Deus, Senhor, até quando eu vou estar passando por isso? Senhor, eu oro, eu busco o Senhor, até quando eu vou estar passando por isso na minha vida? Essa é a oração do Abacuque. Deus respondeu a Abacuque, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Então era para Abacuque tornar aquilo grandioso, para quem pudesse passar correndo, pudesse ler a visão que Deus ia dar para ele. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que nós acabamos de ler aqui em Hebreus. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, nós temos um compromisso, não com o teu irmão que deu estudo para você, não com a tua esposa, ou com o teu marido, ou com o teu filho, você tem um compromisso, ou um pacto com Jesus, é com Ele o teu compromisso. E ali quando ele fala que o justo viverá pela fé, e aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, o meu justo viverá pela fé.
o teu compromisso com Deus, ele é muito maior que o teu compromisso com a igreja, com o teu compromisso com a tua família. É a tua salvação que está em jogo quando nós falamos sobre a fé. Eu quero agora falar sobre esse homem, o João Batista, e o que João Batista passou durante o seu ministério na terra, é o que você e eu passamos também. As lutas, as dificuldades, a nossa intenção de assumir um compromisso com Deus, foi o que aconteceu com João Batista. João Batista, já no ventre da sua mãe, ele havia sido escolhido para ser o homem que prepararia o caminho do Messias. Você sabe, irmãos, é interessante que Deus ele não escolheu uma multidão para preparar o caminho de Jesus. Não escolheu vários profetas, ele escolheu apenas um homem. O trabalho de João Batista, na verdade, irmãos, era o trabalho dos sacerdotes do tempo de Jesus. Eram eles que eram para estar esperando o Messias chegar, eram eles que eram para estar preparando o povo para que Jesus pudesse chegar e encontrar Israel preparada para a vinda do Messias. Mas sabemos da história, não foi isso que aconteceu. Então, João Batista foi então o escolhido para esse trabalho na sua vida. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 1-2. A Bíblia nos fala que quando Maria foi visitar Isabel, e as duas ali grávidas, né? Então João, quando a Isabel se aproximou ali de Maria, João ele começou a chutar a barriga da Isabel. Já no ventre da mãe ele sentiu a presença de Jesus perto dele. Veja que coisa interessante. Já no ventre da mãe, João Batista já sentiu a presença de Jesus. João Batista, irmãos, quando ele então estava ali no seu ministério pregando sobre a vinda do Messias, sobre o reino que estava próximo, para que o povo se arrependesse, João ele conseguiu uma grande multidão de seguidores, porque realmente João era um homem de Deus, um profeta de Deus, e ele falava coisas e vivia, né? E essa é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, é viver aquilo que prega. E João vivia aquilo que ele pregava. Então, com isso ele conseguiu com que muitas pessoas se tornassem seguidores deles, queriam realmente a salvação, e ele sentiu que João tinha salvação com ele, porque ele pregava sobre a vinda do Messias e sobre a vinda do reino de Deus. E num certo dia, João estava ali batizando as pessoas, pregando para as pessoas, e ao mesmo tempo a Bíblia nos diz, né, que ele batizava as pessoas. E num certo dia João olha para o alto e ele viu alguém diferente vindo para ele, alguém especial. Jesus não era estranho para João Batista, porque eles eram primos. Então eu tenho certeza, né, que João ele cresceu com Jesus, talvez eles até brincaram quando eram crianças, mas foi passando a idade, João Batista teve que assumir o seu compromisso de ser o homem que prepararia o caminho para Jesus. E Jesus foi para o outro lado. Jesus ajudava o seu pai na marcenaria. Logo após algum tempo, Jesus foi chamando os 12 discípulos, e João ali arduamente fazendo o seu trabalho. Até que nesse dia João viu Jesus vindo até ele, e eu imagino, irmãos, que na mente de João, no coração dele, ele falou assim: é agora que o reino será estabelecido. João sabia quem era Jesus. Então ele olha Jesus vindo até ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que eu prego para vocês, é dele que eu vim para pregar. É Jesus que vocês conhecem ali, o que ajudava na carpintaria do seu pai, que agora tem os seus discípulos, que nessa época Jesus já tinha os seus discípulos, estava ali prestes a escolher os seus discípulos, né? Não tinha os 12 ainda. Mas João, no seu coração, ele pensou: agora o reino será estabelecido. Então Jesus chega para João e fala: João, me batize. Aquilo foi um choque para João, porque ele falou: mas Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. É sobre o Senhor que eu tenho pregado tanto, e agora o Senhor vem, eu imagino que agora o Senhor vai estabelecer o reino. Então Jesus fala para João: não, João, é para que nós possa servir de exemplo, né? Para que a justiça seja feita. Então João batizou a Jesus. E irmãos, eu fico pensando, né, que privilégio, um homem batizando Deus, um homem como eu, um homem como você, ali diante do Filho de Deus, o Criador de tudo que João viu, o Criador do próprio João, o Criador das flores, o Criador do universo, e ali João batizando
Deus. Que privilégio. Inclusive, né, a frase que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Jesus era nascido de mulher. E Jesus falou que João era maior que ele. Então vocês podem imaginar, irmãos, o tamanho do ministério, o tamanho da consideração que Deus tem por João Batista. Eu não digo tinha, tem, né? Porque o trabalho dele até hoje grita. Mas o que aconteceu, irmãos, quando Jesus foi batizado? Houve uma coisa que João, talvez ele não estava preparado para aquilo. Ele falou ali para os discípulos, né? Importa agora que ele cresça e que eu diminua. Agora não é comigo mais, agora é com ele. Vocês vão seguir a ele, porque a partir de agora ele vai começar o ministério. E o reino vai ser implantado. Não sei quando, mas se ele veio aqui, até mim, e em outras palavras, né, Jesus havia dispensado João Batista do seu trabalho de preparar o caminho para o Messias já estava preparado, agora era com Jesus. E irmãos, eu digo para você que João fez um trabalho muito bem feito. Ele preparou de uma maneira perfeita, né, aquilo que Deus havia incumbido João de fazer. E Jesus agora então começa o seu ministério ali, e as pessoas, os seguidores de João, foram todos para Jesus, e João ficou sozinho. Você pode imaginar a sensação, né, talvez assim, no coração de João Batista? Ele não tinha mais ninguém para pregar. João não batizava mais ninguém. Quando as pessoas vinham até ele, ele falava: não, agora não é comigo mais, agora é com Jesus, é com ele o trabalho. Eu não sei porquê, né, daqui a pouco nós vamos saber porquê. Eu estou usando uma expressão aqui para nós dar a sequência. Vamos dizer assim, né, eu não sei porquê Jesus não chamou João para ser um dos 12. Ele poderia ter falado: João, agora, a partir de agora, você vem comigo, você será um dos 12. E você sabe, irmãos, que se João tivesse sido chamado por Jesus, Judas não teria entrado no grupo, porque Judas foi o único que não foi escolhido por Jesus. Os outros todos foram. Então quer dizer que se Jesus tivesse chamado se tivesse chamado João Batista, logo ele chamaria Pedro, chamaria João, chamaria os outros discípulos. Judas ficaria de fora, porque ele teria completado, porque Jesus chamou os 11 discípulos, né? E o 12º, que é Judas, foi os próprios discípulos que trouxeram. Mas não foi assim. Judas não foi chamado, não foi convidado por Jesus. E o que aconteceu? Que João, ele acabou pregando, ele pregava, ele chamava o pecado pelo nome, e ele acusou ali Herodes de estar tendo um caso com a sua cunhada. E aquilo era comum. João, ele falava abertamente diante de todo o povo sobre aquilo, e aquilo foi envergonhando a mulher, ou a amante, né, de Herodes, a Herodias. Então aconteceu, irmãos, que João foi preso. E sabemos da história que aconteceu com João ali na prisão, que a sua cabeça foi pedido por Herodias, né? Salomé havia pedido para Herodes a cabeça de João Batista. Mas nesse período, quando João estava na cadeia, estava preso, eu penso, irmãos, que veio, a sua fé foi provada nesse momento. É nesse ponto que eu quero bater com você, comigo, nessa noite agora. Chega momentos na nossa vida, irmãos, que a nossa fé ela é provada, e ela é abalada, e é onde você se sente deixado por Deus. Chega um momento que você pensa: onde está Deus agora? Onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me dá uma solução por isso? Eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro estar andando no caminho de Deus. Por que as coisas dão errado para mim? Por que eu estou passando por essa luta? E João na cadeia, e alguns dos seus amigos, né, que eram seus discípulos, iam visitar João. Então João foi para esses homens e falou para eles: eu preciso que vocês me façam um favor, porque eu dediquei a minha vida toda para pregar para o Messias, e eu preciso saber se realmente é ele mesmo, ou há de vir outro, porque eu estou aqui preso, e com certeza daqui não sairei vivo. Então João precisava saber se realmente Jesus era o Messias, ou havia de vir outro. E no coração de João, irmãos, ele sentiu a sua fé vacilar, balancear um pouco. Então Jesus mandou uma resposta para João: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. Irmãos, não é uma falta de consideração, humanamente falando, por que Jesus não foi pessoalmente, ver João na prisão? Se tem uma coisa que dói muito no coração do ser humano, é a ingratidão. Você fazer as coisas para uma pessoa e você receber a ingratidão dessa pessoa, isso dói no coração das pessoas, E a ingratidão sempre vem de um amigo, sempre vem de um familiar, nunca vem de alguém que você não gosta, nunca vem de alguém que não se dá com você, ou nunca vem do teu vizinho que você não conversa. A ingratidão vem de alguém que é próximo de você, alguém que você gosta, alguém que você faz as coisas por essas pessoas. João, ele sentiu assim a falta disso, ele sentiu que Jesus poderia ter ido visitar ele na prisão, e não foi. Então é por isso que ele pediu para que ele pudesse ter essa resposta. E os discípulos, irmãos, que eram amigos de João Batista, foram e levaram essa resposta para João. Eu fico pensando então que o coração de João, ele voltou novamente a bater forte, Ele teve a certeza, quando ele ouviu essas palavras, essa resposta que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam. Ele sabia que esse, podemos até dizer, era um sinal, que Jesus deu para ele, foi como se fosse um enigma, de que esse era o sinal de que ele era o Messias. Não foi a resposta, não pode dizer para ele, eu sou o Messias. Simplesmente João ouviu essas palavras dessas pessoas que levaram a resposta do próprio Jesus. Mas Jesus não foi pessoalmente, mas serviu para que João se alegrasse e ele então pudesse descansar no seu coração em paz, de que ele havia feito o trabalho bem feito, de que Jesus era o Messias e que o reino seria estabelecido. E passado então ali alguns momentos, chegou a morte de João. João foi então ali decapitado, injustamente, como nós sabemos da história, podemos até dizer ali no momento de embriaguez, no momento de uma festa, foi pedido a cabeça de João, e João então morreu, descansou o homem de Deus. Aos olhos humanos, irmão, a gente poderia até dizer assim, que adiantou? De que valeu a pena João ter se dedicado tanto nisso? Ele não teve uma casa, ele não teve uma família. Eu acredito que nessa época, quando ele pregava ali, ele foi preso, e foi morto, sua mãe Isabel não existia mais, e seu pai também já haviam sido falecidos já, porque não é comentado nada sobre isso, nem no Desejar das Nações, nem na Bíblia fala sobre isso. Então eu acredito que João era sozinho. E agora eu pergunto, o que valeu para João tudo isso? Ele se desprendeu das coisas desse mundo para preparar o caminho do Messias e no final morrer de uma maneira assim tão dura, Mas irmãos, nós nunca vamos entender as coisas desse mundo a menos que nós confiemos em Deus. Passado algum tempo, Jesus também foi morto. Irmãos, uma coisa nós temos que entender na nossa vida cristã: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus passou pela cruz, você vai passar também pela cruz. Você vai ter a tua cruz para carregar nessa terra. Não espere coisas boas, viver uma vida aqui de um mar de rosas, porque se você quer ser um seguidor de Jesus, você vai ter lutas, vai ter problemas, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. E se o nosso Senhor passou por momentos difíceis, inclusive passou pela cruz, nós também, se quisermos ser seguidor de Jesus, também passaremos por isso. Agora entra uma coisa boa, irmãos, uma coisa muito interessante aqui. Diz no livro de Mateus, capítulo 27, 50 a 53, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os mortos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até aqui fica um pouco obscuro. Quem eram esses santos que ressuscitaram? Até a Bíblia fala que eram muitos.
Não foi poucos não, irmão, foi uma multidão de santos que ressuscitaram. Eram as primícias que Jesus levaria para o céu. Jesus, após a sua ressurreição, Jesus foi para o céu, né, após ali ele falar com as pessoas, tal, ele foi ao céu. Então ele levou pessoas com ele, seres humanos que viveram na terra, haviam falecidos, ressuscitaram e foram para o céu também. Podemos dizer assim que eram os troféus de Jesus, que ele levou para o céu como garantia de que eu e você um dia vamos ressuscitar e iremos para o céu também. Jesus não foi sozinho, ele levou as primícias com ele. Mas vejam o que diz aqui no livro, na História da Redenção, página 233, que traduz um pouco aquilo que nós acabamos de ler no livro de Mateus. Quando Jesus, suspenso na cruz, clamou: está consumado, as pedras se partiram, a terra tremeu, e algumas das sepulturas se abriram. Quando ele surgiu, vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplandecia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados, eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. E aqui agora eu vou fazer uma revelação para você. Talvez você não possa acreditar em mim, mas o bom senso faz nós crermos nisso que eu vou falar para você. Irmãos, quando Jesus ele morreu na cruz, ali no livro de Mateus, que nós lemos, diz ali que os sepulcros se abriram, mas ninguém ressuscitou. Os sepulcros se abriram. Agora aqui no livro da História da Redenção nos fala que quando ele ressuscitou, foi então que os muitos santos ressuscitaram. Então as pessoas, eles não ressuscitaram na morte de Jesus, eles ressuscitaram quando ele ressuscitou. Veja que interessante isso. E ali fala que foram santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Irmãos, eu poderia até citar para você que entre essas pessoas estava Abel, estava talvez Noé, talvez estava Isaías, não sei dizer para você, mas tem uma pessoa, irmãos, que eu posso dizer para você na minha pequeno conhecimento disso, mas eu imagino que sim, uma única pessoa, eu tenho certeza que está entre esses santos que ressuscitaram até os dias de Cristo, João Batista. Irmãos, não tinha por que João Batista estar no sepulcro até hoje. Jesus falou: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João Batista, ele viveu uma vida, irmãos, dedicada ao preparo do caminho de Jesus, do Messias. E ele fez todo esse trabalho. Eu, particularmente, fique para você se você quer ter essa certeza ou não, mas eu tenho certeza absoluta de que João Batista foi um dos santos que ressuscitou quando Jesus também ressuscitou, para ir com Jesus para o céu. E uma coisa interessante vai acontecer conosco também, eu não sei quantos aqui vai ficar surpreso com isso que nós vamos falar agora. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, vamos ler lá, irmãos, Daniel 2, capítulo 12, verso 2. Daniel 12, verso 2, estamos caminhando para o final já. Quem encontrou pode ler, por favor, irmãos, que a minha vista não ajuda aqui na leitura aqui. 12, verso 2. Obrigado, irmãos. No versículo 1 diz assim: e se levantará Miguel, então, para vir, aqui traduzindo, não entendi, irmão. Vergonha e horror eterno, exatamente, obrigado, irmãos. Então diz aqui que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para vir a terra. Então isso que o irmão Edson leu, ele tem a ver, irmãos, com o final dos tempos, quando Miguel se levantará, que é o próprio Jesus, levantará para vir à terra, buscar o seu povo. Então, nesse período, nesse tempo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui não está falando, irmãos, todos, aqui fala muitos dos que dormem, então quer dizer, é um certo número de pessoas. Quem são essas pessoas que ressuscitarão?
Jesus falou assim para os fariseus ali naquela época: vocês não morrerão até verem o Filho do Homem vindo nos céus com poder e glória. Então, enfim, Jesus decretou para Anás, para Caifás, para Herodes, podemos dizer para muitas pessoas que perseguiram a igreja de Deus no passado, que eles não iriam passar pela morte eterna, a segunda morte, sem ver Jesus vindo nos céus. Então essas pessoas, eles ressuscitarão para ver Jesus voltando. Quando vai ser essa ressurreição, irmãos? Quando Jesus voltar, fala, né, na sua volta. Mas veja que coisa interessante que diz aqui, ó: uma ressurreição especial antes que Jesus apareça. Daniel 12:2. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Livro Grande Conflito. Irmãos, ali fala que os santos vão ressuscitar para verem o concerto de Deus com o seu povo, o concerto de paz. No livro Visões do Céu fala qual é esse concerto de paz. Nós sabemos que durante a sexta praga, as duas tábuas de pedra vão aparecer no céu, né? Você já leu isso no Grande Conflito, e ali diz, né, que o quarto mandamento é o que vai estar brilhando. Durante muitos anos, irmão, no tempo da reforma, foram estabelecidas muitas brechas do muro, né, vamos dizer assim, da verdade, do muro da verdade. Muitas brechas foram preenchidas por Lutero, por John Wesley. E esses homens, né, na sua fé espiritual, na sua luta espiritual, eles tiveram uma parte muito importante na pregação do Evangelho, porque eles fizeram com que muitas coisas fossem desmascaradas. Martinho Lutero, mesmo com as suas 95 teses ali sobre a salvação pela graça, e no final de tudo isso, faltava ainda uma brecha para ser preenchida no muro da verdade, que foi a brecha para completar que a lei de Deus ela era imutável, que foi o sábado. Traduzindo para você, irmãos, todas as pessoas que morreram na mensagem do terceiro anjo, de 1844 para cá, essas pessoas ressuscitarão antes de Jesus voltar. E talvez você pode dizer assim no teu coração: eu tenho um desejo tão grande de estar vivo para ver Jesus voltar. Mesmo que você morra, irmãos, você vai estar em pé no dia da volta de Jesus. É o que nos é dito no livro do Grande Conflito. A ressurreição especial que haverá. Então essas pessoas, eles ressuscitam junto com esses ímpios para verem Jesus voltando. Então os 10 mandamentos aparecem no céu. Então tanto ímpios como justos verão que eles morreram na mensagem do terceiro anjo, de que realmente, né, a verdade foi toda completa por esse movimento que surgiu, né, completando então a verdade de Deus aqui na terra. Irmãos, eu gostaria de fechar então a mensagem. Nós iniciamos falando sobre o justo viver pela fé. No livro de Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não desista, irmãos, da tua fé. E eu posso dizer para você que, como nós vimos no início ali, a tua fé ela só será provada quando vier a provação na tua vida. É então que você vai saber o nível da tua fé. Nós só sabemos como está a nossa febre se você colocar o termômetro, e então você saberá e olhará ali se está 38, se está 39, se está 36, está tudo bem. E a mesma coisa é a nossa fé. Quando o termômetro das dificuldades, quando o termômetro da perseguição, quando o termômetro da falta das coisas na nossa vida, quando o termômetro da saúde, da perca de um ente querido na nossa vida, então nós vamos ver, irmãos, do que realmente nós somos feitos. Se nós somos de uma fé inabalável, ou é uma fé superficial, como foi a fé de Pedro, quando ele dizia que morreria por Jesus, mas quando veio a prova, e todos abandonaram a Jesus, e ele que dizia que morreria por Jesus também abandonou. O meu apelo para você, irmãos, para mim nessa noite,
é que a gente possa estar, irmãos, exercitando a nossa fé cada dia, que a gente possa não desistir da nossa caminhada cristã, porque, como nós lemos aqui, aquele que há de vir, virá, e ele não tardará. Não sejamos como Judas, que andou 3 anos ali com Jesus e se perdeu, não valeu nada. Às vezes a gente fala assim, né, o que importa é que eu estou na igreja, eu estou firme. Judas estava na igreja, estava ali com o melhor pregador que poderia existir sobre a terra, Jesus Cristo, e ele se perdeu, estava perdido dentro da igreja. Então, irmãos, como eu falei para você, o teu compromisso não é com a tua família, não é com a igreja, não é com ninguém mais a não ser Jesus Cristo. Cuide da tua fé, preserve a tua fé, fortaleça ela. Não esqueça que fé é dom. Peça a Deus para que a tua fé possa aumentar, para que a tua fé possa estar tão firme, para quando vier a provação, você não venha a desanimar e desfalecer. Esse é meu desejo, a minha oração para você e para mim nessa noite. Amém. Posso deixar no banquinho? Nós vamos louvar a Deus cantando o hino Não Desistir, 150. Dias há, bem sei, em que triste te senti, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Oremos, irmãos. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos tem protegido, ó Deus. Mas principalmente, ó Deus, nós agradecemos pelas oportunidades que nos tem dado de nos fortalecer a cada dia, a nossa fé, ó Deus. O Senhor tem feito tantas coisas, ó Deus, para que possamos reconhecer o Senhor como nosso Pai, como nosso amigo. Temos falhado muitas vezes, ó Deus, mas nós pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine, fortalece a nossa fé para que possamos passar, ó Deus, por esse mar,
por esses desertos aqui da terra, ó Deus, onde passamos por dificuldades, por lutas, mas que possamos ser vencedores no final de tudo isso, ó Deus, e olhar para o céu um dia e dizer: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Abençoa cada pessoa aqui, ó Deus, a cada filho teu aqui, a cada família representada, em nome de Jesus, nosso querido Salvador, pelo poder do teu Santo Espírito, amém. Amém. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.